Olá, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. Mais um dia está começando e nós queremos desde o primeiro momento colocá-lo desde já nas mãos de Deus para que Ele possa nos abençoar, abençoar os nossos projetos, inclusive esse nosso momento de lazer. Esse é o primeiro domingo da Quaresma, esse período tão importante na nossa igreja em que nós nos preparamos, para a Páscoa, para a vinda do Senhor. Bom dia, Flávio. Bom dia, Carla. Bom dia a você que está conosco neste domingo, como a Carla já falou, começando o comecinho desse período da Quaresma, esse período de reflexão, de reconciliação com Cristo, para que possamos receber da melhor forma possível o Tríduo Pascal, a ressurreição do Senhor nos nossos lares. Mas antes, você é nosso convidado para estar conosco ao longo de todas as manhãs, fazendo essa reflexão nesse período tão importante, esses 40 dias de recolhimento, de oração, de doação a Deus. E nós convidamos você nesse início de manhã para fazer conosco uma reflexão com o Salmo do dia de hoje, que é o Salmo 24. O Salmo diz o seguinte: Mostrai-me ao Senhor vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limite, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. É com essa mensagem que nós começamos o programa Em Tuas Mãos, especial deste domingo. Hoje é domingo, dia do Senhor, mas é também o dia de relembrar os melhores momentos do programa Em Tuas Mãos ao longo dessa semana. Aquilo que de mais importante passou aqui, você tem a oportunidade de rever no programa de hoje. E na edição deste domingo, você vai rever uma entrevista sobre o significado da Quarta-feira de Cinzas. No quadro Bons Conselhos, você confere uma entrevista com o padre Cabrini falando como viver bem esse período da Quaresma. Na série Missa, parte por parte, mais um episódio desse novo trabalho do programa Em Tuas Mãos. No quadro Igreja em Ação, você conhece a Casa do Clero, um local de acolhida dos nossos sacerdotes. E fechando a semana, o quadro Artistas da Fé, com a participação da cantora nacional da Igreja Católica, Fátima Souza. Tudo isso e muito mais você confere no programa Em Tuas Mãos, especial deste domingo. Durante essa semana nós veiculamos uma entrevista com o padre Amadeu Matias falando sobre o significado da Quarta-feira de Cinzas. Você tem a oportunidade de rever agora. O programa Em Tuas Mãos hoje conversa com o padre Amadeu Matias. Ele é vigário paroquial lá da paróquia de Santa Terezinha, no bairro Satélite, e traz para a gente hoje um tema muito interessante. Você que está em casa e nos acompanha no programa, a partir de agora, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o significado da Quarta-feira de Cinzas. Essa celebração eucarística tão importante para a nossa igreja, que abre um período muito importante, que é o tempo da Quaresma. E conversando com o padre Amadeu, que nos dá a alegria da sua participação aqui no nosso programa, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o significado da Quarta-feira de Cinzas. Padre Amadeu, bom dia, seja bem-vindo ao programa de hoje. Bom dia, obrigado por estar aqui com vocês. O tema é realmente importante porque o tempo de Quaresma, e para preparar a celebração da Páscoa de Jesus, é realmente dos tempos mais importantes da nossa fé. Padre, por que o termo Quarta-feira de Cinzas? Né? Por que a quarta-feira? Existe alguma razão específica para isso? Veja, a razão está a celebração da Páscoa. Como é uma data móvel, conforme seja essa primeira lua cheia da primavera, isso para o hemisfério norte, se determina então o carnaval e, por sua vez, o final do carnaval e o início do tempo de Quaresma. Por que é uma quarta-feira? É porque para dar os 40 dias de jejum que está em solidariedade com os 40 dias que Jesus passou no deserto. O que é importante compreender é que a Igreja coloca o tempo de Quaresma para que a gente, então, se prepare para renovar a nossa vida, justamente com esta palavra, ou com duas expressões possíveis do dia de hoje, ou do dia de quarta-feira de cinzas. Lembra-te, ó homem, que tu és pó, e ao pó hás de retornar.
Essa expressão, ela, pelo menos, me lembra muito o termo a humildade também, não é, padre? Veja, lembra a humildade e a abertura nossa para reconhecer que nossa vida está em Deus. E por isso mesmo precisamos, tem a outra frase que é: convertei-vos e crede no Evangelho. Então a igreja compreendeu sempre que para a gente celebrar a Páscoa, a gente precisa de uma temporada de penitência, e essa temporada de penitência se dá o pontapé com a quarta-feira de cinzas, que é um dia que a gente então recebe as cinzas, que é uma coisa leve que é posta sobre nós, dos ramos do domingo de Ramos, Do ano anterior. do ano anterior, e no dia dessa celebração é feita a bênção, esses raminhos são queimados e misturados com a água benta, o padre, o ministro na comunidade, marca a nossa fronte para recordar que as cinzas é um chamamento à mudança de vida, à conversão. Eis o tempo favorável. Vamos rasgar o nosso coração para que Deus esteja no meio de nós. E o dia de hoje, o dia da quarta-feira de cinzas também traz consigo o dia de jejum e da abstinência de carne. Então é um dia, é um dos dias do ano que a igreja proclama para todos os cristãos, para os católicos da idade da razão até 60 anos, as pessoas que podem, evidentemente, pela questão de saúde, fazer a não ingestão de alimentos e a abstinência de carne, com a finalidade do autodomínio e da disposição da alma para poder entregar a sua vida para Deus, mas também para fazer caridade. Nós não temos o direito de, não comendo alguma coisa, ficar com o dinheiro ou com aquele alimento. A gente deve fazer uma cestazinha e dar a uma família que precisa de comida. É tempo de partilha. Nessa semana também foi ao ar no programa Em Tuas Mãos, mais um exemplo de fé cristã desenvolvido dentro do seio familiar. Você vai conhecer agora a família do quadro Minha Família é Minha Base, que exibimos na última segunda-feira. Uma história de amor e união que começou em agosto do ano 2000, há quase 15 anos. Fernandes e Clevânia, os anfitriões da nossa família de hoje, se conheceram em Sobral, no Ceará, na faculdade. Ele cursava pedagogia, ela, ciências contábeis. Mas durante algum tempo, cursaram as mesmas disciplinas, e foi durante esse período que o plano de Deus para essa bela família começou a ser realizado. O namoro começou em setembro daquele ano, e poucos anos depois, no começo de 2003, receberam a bênção do matrimônio. Por conta de uma aprovação em concurso público, o casal se mudou para Teresina, onde fixaram moradia no bairro Saci e construíram um lar abençoado, com 2 filhos, Gabriel e Gustavo, o mais novo. Para Fernandes, é inestimável o valor da família. Para uma família hoje, acredito que é a base de tudo, né? Nós aqui em casa, graças a Deus, a gente procura manter uma base da família alicerçada em rocha, né? A gente sabe que hoje, no mundo de hoje, as coisas estão muito difíceis. Criar filhos, casal, esposa, né? E a gente procura viver dentro da igreja, né? Nosso matrimônio, a criação dos filhos. Ambos com base familiar alicerçada na igreja, após a mudança para Teresina, o casal passou a frequentar a paróquia Menino Jesus de Praga, no Saci. Em 2012, fizeram o Encontro de Casais com Cristo e atualmente são membros também da coordenação do Encontro de Jovens com Cristo. Para Clevânia, a vida cristã é indispensável para o bem-estar da sua família. Assim, a nossa família, a gente procura assim sempre dialogar, a gente assim sempre tá junto. Eu especialmente estou mais próximo, porque o Fernandes se ausenta muito, questão de viagem, de trabalho, pessoalmente estou mais próximo. A gente acaba carregando assim o fardo de educar praticamente assim sozinha, mas assim a gente sempre está junto, conversando. E os meninos assim, a gente procura sempre botar Deus na vida deles,
na hora da conversa, na hora até uma danaçãozinha, a gente coloca Deus na vida deles, explica a eles como é que deve ser e evitar esse consumismo de hoje, né? Que assim, o mundo está muito consumista. Você liga a televisão, é muito consumismo. Então, a gente evita, assim, incentivar isso a eles. Mantém a essência, né? De estar junto nas refeições, de fazer as orações. A gente sempre faz refeições juntos, não abrimos mão na mesa, sentados. E toda noite a gente faz nossas orações em família. Eles já têm isso, assim, com eles que às vezes eles mesmos cobram isso da gente. Com as crianças não é diferente. Gabriel e Gustavo frequentam a infância missionária e aprendem na igreja, na escola e dentro de casa a importância da religiosidade. Os pequenos fizeram questão de falar do amor pelos pais. Que meus pais são os meus protetores oficiais que sempre me protegem e que sempre fazem com que eu aprenda mais e me deixem muito seguro, que toda vez que eles saem de casa, eu sinto um pouco de medo e quando eles chegam eu não sinto, fico seguro. Você gosta do papai e da mamãe? Sim. Por quê? Porque eles são muito legais, gostam de mim. E eu amo muito eles e são muito legais. Eles são meus super protetores. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Minha família é minha base. Você tem a oportunidade agora de rever o quadro Interação. Mais uma pergunta que traz a oportunidade de esclarecer dúvidas relacionadas à nossa fé. Qual o sentido da quarta-feira de cinza? Após os dias de carnaval, a quarta-feira de cinzas marca o início desse tempo novo, quaresmal. E a quarta-feira de cinzas é um dia de jejum, de abstinência, um dia de reflexão interior que deve ajudar aos cristãos católicos a refletir sobre a fragilidade humana, sobre a sua efemeridade. E as cinzas, quando nós recebemos na celebração da missa, naquele dia, nos recorda exatamente isso, que nós somos pó e ao pó voltaremos. E toda a celebração do dia tem um sentido de chamado de conversão e de mudança de vida. Agora, também o curioso é que aquelas cinzas que nós recebemos na celebração não são cinzas de papel ou de outro tipo de material. Elas devem ser dos ramos abençoados no domingo de Ramos, do ano anterior, e são queimados e naquele dia são abençoados e colocados sobre as nossas cabeças. Na última quarta-feira, nós exibimos mais um episódio da série Missa Parte por Parte, que é apresentada por Dom Jacinto Brito, o arcebispo metropolitano de Teresina. A série tem feito um grande sucesso, mostrando detalhes da Santa Missa, a celebração eucarística. E você vai rever o episódio que exibimos na quarta-feira passada. Você percebe pelo ambiente desta capela, como os outros ambientes em que normalmente a missa é celebrada, que há um toque de dignidade, de beleza na simplicidade, porque nós respeitamos este mistério. Nós o temos em alta estima, nós conhecemos, na medida em que humanamente é possível conhecer, a grandeza deste dom de Deus. E o sinal externo desse reconhecimento é a preparação do ambiente. Nós sabemos quanto o ambiente envolve a pessoa, quanto ele nos estimula, quanto ele cria uma atmosfera diferente em nós.
ao entrar numa igreja ou no ambiente onde a missa vai ser celebrada, o ambiente preparado nos envolve nesse toque do mistério que vamos celebrar. E isso não é só uma questão de estética, é algo que tem uma raiz bíblica. Nós vamos ouvir agora no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, versículo 12, como o próprio Jesus quis que o ambiente onde ele fosse celebrar a última ceia fosse um ambiente bem preparado, porque ali ele ia celebrar a última ceia com seus discípulos. Ele mesmo diz: eu desejei ardentemente comer esta Páscoa antes de partir. E ele sabia, embora os apóstolos ainda o não soubessem, ele sabia o que iria fazer naquele momento. Ele sabia que iria transformar o sentido da ceia pascal dos judeus na ceia da nossa salvação, na ceia da nossa redenção. Então, escutaremos agora o que os apóstolos fizeram a mandato de Jesus. Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Ali fazei os preparativos. Sim, nós preparamos o que é necessário para a celebração da missa. Já tivemos ocasião nesse programa de falar que há dois objetos que sinalizam a própria estrutura da missa. Nós falamos do ambão, o local onde se celebra a primeira parte da missa, a liturgia da palavra. Aqui se coloca o livro das Escrituras, ou a Bíblia no seu todo, ou o lecionário, que são as partes que especificamente são lidas na missa. E temos o altar onde celebramos a liturgia eucarística. Então, as duas partes da missa, liturgia da palavra no ambão, liturgia eucarística no altar. Esses dois locais devem estar dignamente colocados à vista do povo, com dignidade, beleza, até mesmo com um sinal de ornamentação. Aqui no ambão está uma planta para destacar e lembrar que a palavra de Deus é vida. Sobre o altar está a toalha, normalmente uma toalha branca, lembrando esta pureza, essa dignidade que nós devemos ter diante de Deus ao celebrar a Eucaristia. E temos também, já lembrado, o crucifixo. Nesta capela ele é central, mas ele pode também estar sobre o altar, um crucifixo menor, ou até mesmo ele pode ser colocado do lado do altar. Uma cruz processional que, trazida na entrada da missa, depois é colocada ao lado do altar. O importante é que onde se celebre a missa haja um crucifixo, e esse crucifixo nos lembra que a missa é um memorial do sacrifício da cruz. Ele torna presente para nós no altar. O altar é o lugar do sacrifício, por isso ele é o que há de mais importante em uma igreja, com todo respeito, tanto assim que o sacerdote beija o altar quando vai iniciar a missa, como sinal de reverência, porque ele representa o Cristo, aquele que se oferece ao Pai por nós em favor da nossa salvação. Sobre o altar, ou junto ao altar, próximo ao altar, são colocadas velas. Naturalmente que as velas não têm, hoje em primeiro lugar, a finalidade de iluminar o ambiente. No passado elas tiveram também essa finalidade. Mas elas são colocadas sobre o altar. Normalmente, na Santa Missa se acendem 2 velas. Em missas mais festivas, 6 a 7 velas são acesas. E essas velas têm o simbolismo de que a nossa fé está presente. A missa é um mistério de fé.
quando nós terminamos de narrar as palavras da instituição no coração da missa, que é a liturgia eucarística, a oração eucarística, o presidente da celebração diz: eis o mistério da fé. Então, as velas acesas nos lembram o mistério da fé. Nós cremos naquilo que estamos celebrando. E elas também têm outro simbolismo, que nós somos chamados a consumir as nossas vidas a serviço dos irmãos, imitando Cristo que nós comungamos, porque a vela vai se consumindo a partir do momento em que ela é acesa, a cera vai se consumindo até acabar a vela. A nossa vida de cristãos deve se consumir a serviço dos irmãos, como Jesus o fez. Não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Assim, o simbolismo das velas nos recordam esta beleza da fé e da entrega aos irmãos. Hoje, então, irmãos e irmãs, nós conhecemos um pouco mais do que é a Santa Missa, o ambiente, recordamos que ela tem as suas duas partes, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, e continuaremos no próximo programa a mergulhar de uma maneira mais fascinante nesse mistério tão antigo e tão novo que Jesus nos deixou ao dizer: façam isto em memória de mim. Esse foi o terceiro episódio da série Missa Parte por Parte. Ao longo dos próximos meses você vai poder conhecer e viver melhor a Santa Missa. A gente vai agora conferir o quadro Igreja em Ação, que traz uma reportagem sobre a Casa do Clero, que é um local de acolhida dos nossos sacerdotes que já se aposentaram e também aqueles que vêm à nossa cidade. Acompanhe na matéria. Construída no ano de 1995, agora em 2015, a Casa do Clero completa 20 anos de existência. O local é mantido pela Arquidiocese de Teresina e dispõe de espaços extremamente agradáveis. E você confere um pouco mais nessas imagens a partir de agora. A Casa do Clero é um referencial para padres, idosos e doentes, além de ser a residência oficial do Bispo Emérito Dom Celso José e de acolher padres e bispos que estão de passagem por Teresina, provenientes dessa arquidiocese ou de outras dioceses e cidades. A casa é mantida pela Arquidiocese de Teresina por meio do Fundo de Sustentação do Clero. 8 funcionários trabalham na residência, localizada no bairro Cidade Nova, zona sul de Teresina. À frente da administração da casa, há 7 anos, Edinalda Moreira é conhecida como a Mãe dos Padres. Ela gerencia a casa e fala do amor que tem pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos. A Casa do Clero, ela representa, tem como função de receber padres que vêm de fora, de outras dioceses, como também receber padres da nossa diocese que moram nos interiores para fazer tratamento ou fazer algo qualquer, que não tem para onde ir ou que queira mesmo a Casa do Clero. E também como função de receber padres já idosos, aposentados, como moradores permanentes da casa. O local dispõe de 10 quartos, sendo 6 para hospedagem em trânsito e 4 para moradias permanentes, sendo Dom Celso José, Padre José Romeu, Padre João Pereira e o Padre Amadeu Matias, os moradores atuais. A importância dessa casa para a Igreja de Teresina é dar aos padres diocesanos uma segurança em relação ao seu final de vida, no sentido de que esta casa é feita para acolhê-los, para nos acolher, no caso, quando nós estivermos já fora das paróquias. Esta casa é um repouso para o final de nossas vidas. E isso é expressão de caridade, isso é expressão de serviço, de atenção que os nossos bispos tiveram e, naturalmente, com a ajuda inestimável de Padre Alfredo, na época, de Dom Alfredo, que hoje é bispo da Parnaíba,
que tomaram a iniciativa com Dom Miguel de construir esta casa. Nós somos muito gratos a Deus por isso, e isso faz com que a gente, então, trabalhe nas nossas paróquias sem essa preocupação de ter uma casa, porque esta casa é para nos acolher nos momentos finais da nossa existência. Na estrutura da Casa do Clero, esta bonita capela, um refeitório, cozinha, lavanderia, escritório, área de convivência, jardim e estacionamento. Uma casa ampla, uma bonita história de zelo por aqueles que fazem do clero de Teresina um exemplo de amor e fé na missão. E agora chega o momento de ficar mais bem informado com as notícias da nossa igreja. Você rever agora no VT aquilo que exibimos ao longo dessa semana. Milhares de fiéis participaram nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro, de missa em honra a Nossa Senhora de Lourdes, na gruta dedicada a ela, na Fazenda Betânia, no município de Lagoa do Piauí, a 50 quilômetros de Teresina. Cerca de 25 mil pessoas de diversas regiões e cidades vizinhas participaram da manifestação de fé, que já é realizada há quase 70 anos pela família Noronha, que segue os passos da fundadora da gruta, Maria Carmeli dos Santos. Tudo começa, em primeiro lugar, pela graça de Deus, não é? A Meli, que nós chamamos Meli, era uma moça muito devota de Nossa Senhora de Lourdes. Então, ela idealizou criar aqui, isso era uma fazenda, né? O nome antigo era Saco do Buriti, depois transformou-se em Betânia. E ela, então, idealizou construir esta gruta em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes, a exemplo do que tem na França, em Massabielle, na França. Dona Nerine, qual a importância deste santuário para a nossa Igreja Católica? Virgem Maria é extraordinário. Agora mesmo o senhor arcebispo, que nos está dando a honra de vir este ano para concelebrar a Santa Missa, é como ele diz, hoje a igreja se torna mais rica, né? Com a contribuição da Gruta da Betânia. Já é um patrimônio do povo do Piauí e da Igreja Católica também do Piauí. É uma contribuição valiosíssima em termos de religião e de fé. A missa foi celebrada pelo arcebispo metropolitano Dom Jacinto Brito, que ressaltou a grande importância dessa peregrinação e manifestação de amor à Nossa Senhora de Lourdes. Olha, aqui em Betânia, de fato, se torna uma festa, porque a multidão que se aglomera aqui já por décadas, o gosto da família de acolher, de promover, a participação de muitos padres da arquidiocese e, sobretudo, a fé de numerosos fiéis, torna de fato este lugar e esta data importante. Nem mesmo a chuva impediu que os fiéis participassem da missa. Todos cantaram com fé, agradecendo pelas suas graças, o que deixou a festa ainda mais linda. Os bispos do Regional Nordeste 4 da CNBB reuniram-se nesta quarta e quinta-feira, 11 e 12 de fevereiro, na reunião ordinária do Conselho Episcopal de Pastoral, o CONSER. O encontro aconteceu no Centro de Treinamento Padre Tony Batista
e foi um momento de planejamento e discussão de temas relevantes para todas as arquidioceses do regional. São 4 reuniões por ano desses nossos queridos bispos que tratam de assuntos muito importantes, pertinentes à vida, à eclesialidade, ao próprio andamento pastoral e eclesiástico da Igreja no Piauí, a partir dessa participação e dessa integração do Regional Nordeste 4 da CNBB no próprio Piauí. Cada diocese está subordinado diretamente ao Papa, mas em conjunto, através da Conferência dos Bispos, nós formamos esta comunhão das igrejas. E para isso a gente precisa se encontrar, precisa se rezar junto, precisa se refletir junto, precisa se colocar ouvido no coração do colega para sentir quais são os desafios que existem por ali, que existem por lá, onde nós depois vamos sintetizar e perceber que muitos desafios estão em comum, quais são as estratégias que podemos colocar na nossa ação evangelizadora. Por mais um ano, Teresina sediou 2 das mais tradicionais festas católicas de carnaval: o Festival do Senhor, realizado pela Renovação Carismática Católica, a RCC, e o Renascer, realizado pela Comunidade Católica Shalom. Na capital, a RCC já realiza o Festival do Senhor há mais de 20 anos, em todas as zonas da cidade, além de algumas cidades do interior do Piauí. Já o Renascer ocorreu, como nos últimos anos, no ginásio do Colégio Sinopse, centro da cidade. Durante 3 dias, do domingo à terça-feira de carnaval, os fiéis participam de momentos de louvor e oração, pregações, entre outras atividades ligadas à igreja e regadas a muita espiritualidade. Para as crianças, a RCC destina o Festivalzinho, com atividades semelhantes às da programação aberta ao público, assim como no Renascer, com um espaço chamado de Renascer Kids. Neste ano, o Festival do Senhor trouxe o tema Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. No Renascer, a comunidade Shalom trabalhou o tema A Felicidade Está Aqui. Conceição Brito, coordenadora da edição deste ano do Renascer, disse que é indiscutível a sensação de amor e alegria durante os 3 dias de festa. Nós temos louvor, adoração, temos pregações, os momentos de celebração eucarística, vividos com muita intensidade, né? E você pode ter hoje uma experiência nova com Deus, né? Todos nós tivemos já uma experiência primeira, mas hoje nós temos uma experiência diferente, uma experiência de amor. Tanto no Festival do Senhor como no Renascer, em média, cerca de 600 pessoas participaram a cada dia da festa cristã. A cada ano, novas experiências de amor são confirmadas pelas tradicionais festas católicas. No último dia 18, a igreja celebrou a quarta-feira de cinzas. Na Catedral de Nossa Senhora das Dores, a missa foi conduzida por Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina, com grande participação dos fiéis, dando início assim ao tempo litúrgico da Quaresma. Na oportunidade, o arcebispo destaca a importância do recolhimento e da conversão nesse período. Eu vos exorto, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. São para nós, irmãos e irmãs, as palavras do apóstolo Paulo, há pouco proclamadas, que ecoam no nosso coração nesta quarta-feira de cinzas, abrindo a Quaresma deste ano de 2015. Ele diz, como embaixador de Cristo, seu mensageiro, eu vos exorto a não deixardes passar em vão este tempo de graça. Eis agora o tempo da graça. Eis agora o dia da salvação. O Dia das Cinzas simboliza para o cristão católico que somos todos pó e ao pó voltaremos, como cita o livro de Gênesis. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e segue até o domingo de Ramos, este ano celebrado no dia 29 de março. Em tuas mãos
Essa semana, no quadro Bons Conselhos, nós exibimos uma entrevista com o Padre Cabrini, que é da área pastoral Nossa Senhora de Guadalupe, falando sobre como viver bem o período da Quaresma. Essas dicas ele traz nessa entrevista. Nesta terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro, o quadro Bons Conselhos traz para você um tema muito importante. Aqui do meu lado a gente vai receber, nessa entrevista, o Padre Cabrini, da área pastoral Nossa Senhora de Guadalupe e São Juan Diego, lá na Vila Meio Norte, zona leste de Teresina. E o tema do Bons Conselhos de hoje é como se preparar melhor para o período da Quaresma, esse período tão importante da nossa igreja, que nos prepara para a Páscoa do Senhor. A Quaresma inicia amanhã, na quarta-feira de cinzas, e para falar sobre esse tema, dando orientações importantes para que a nossa Quaresma seja vivenciada da melhor forma possível, a gente conversa a partir de agora com o Padre Cabrini, que nos dá mais uma vez a alegria da sua participação no nosso programa. Bom dia, Padre, seja bem-vindo ao programa de hoje. Bom dia a todos os telespectadores do programa Em Tuas Mãos. É um prazer estar aqui participando com vocês e colaborando nesse tema também. Padre, o que representa a Quaresma para a nossa igreja, para o povo de Deus? A Quaresma, ela significa um momento especialíssimo de preparação para se celebrar o momento mais importante que a gente pode dizer na igreja, que é a Páscoa do Senhor. Como nós sabemos, toda boa festa, todo momento especial precisa de uma preparação. E a Quaresma, ela é essa preparação para que se possa celebrar bem a Páscoa do Senhor. Quando a gente fala de Quaresma, automaticamente a gente lembra de um momento ou de um período em que as pessoas se recolhem um pouco mais, vivem a penitência, vivem o jejum. Esse período, de fato, pede isso, não é, Padre? Exatamente. A Quaresma é todo um período que vai da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa, onde todos os cristãos são convidados a fazer um recolhimento, a fazer penitência, a fazer projeto para novos propósitos, enfim, entrar num clima de penitência, tendo em vista também a sua conversão, tendo em vista a sua, vamos dizer, preparação ou purificação para participar bem da Páscoa do Senhor. De forma que a Quaresma é momento, sim, de recolhimento, é momento de sacrifício, é momento de penitência, é momento de pedir perdão pelos pecados, momento de confissão, momento de rever o seu comportamento de vida de fé, de vida em sociedade, de vida familiar. É momento de conversão mesmo, a fim de que possamos então ressuscitar para uma nova vida. E a igreja, ela tem toda uma liturgia, tem todo um momento que coloca à disposição de todos os cristãos, a fim de que eles possam, assim, se preparar bem ou viver bem esse período quaresmal. Padre Cabrini, a Quaresma são 40 dias, né, de preparação para a Páscoa, para o Tríduo Pascal, que é um momento muito importante para a igreja. Além das celebrações eucarísticas durante esse período da Quaresma, o que o senhor considera importante vivenciar durante esses 40 dias? O que o senhor considera essencial também para o cristão? Penso que o cristão, nesse período, precisa se voltar assim muito mais fortemente para toda a programação que a igreja oferece nesse período. Você tendo igreja perto de você, você participando da sua paróquia, certamente a paróquia vai ter toda uma programação para esse período, além das missas, certamente vai ter também a via sacra, vai ter a confissão e outras ocasiões, outros momentos que ajudam nessa preparação, de forma que eu recomendo que cada católico, especialmente, possa estar atento à programação da sua paróquia, a fim de que possa participar desses momentos oferecidos por cada uma delas. Padre, aquelas pessoas que porventura não têm a oportunidade de frequentar alguma igreja ou vivem em constante agenda de trabalho, de viagens e que porventura não podem participar da celebração eucarística, elas podem também vivenciar esse período de alguma forma especial? Certamente, e como nós temos hoje com muita facilidade todos os meios de comunicação que estão noticiando algo em relação a isso, e nós, como igreja, também temos os meios de comunicação,
elas, estando em sintonia com esses meios de comunicação, elas poderão saber também onde poder encontrar um momento que possa assim, se preparar também. Mas, embora não participando, estando em viagem, etc., elas, tendo a sua fé, elas são convidadas, sim, a fazer também uma espécie de planejamento, de programação pessoal, tendo em vista essa preparação essa preparação quaresmal, esse período da quaresma. Essas foram orientações importantes para que a nossa quaresma seja vivenciada da melhor forma possível. Você que acompanha o programa Em Tuas Mãos nesta terça-feira de Carnaval, não deixe de anotar e de vivenciar essas orientações importantes que o Padre Cabrini, lá da área pastoral Nossa Senhora de Guadalupe e São Juan Diego, na Vila Menorte, trouxe para a gente no Bons Conselhos do programa de hoje. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial. O nosso programa volta no próximo bloco com mais conteúdo para você. Domingo também é dia de ter no nosso coração, na nossa casa, no programa Em Tuas Mãos de hoje, a mensagem do Papa Francisco. O Santo Padre tem palavras de fé, palavras de fraternidade que vai tocar o seu coração. Senhor, dai-nos a graça de chorarmos pela nossa indiferença, pela crueldade que existe no mundo e em nós. Papa Francisco. Depois de ouvirmos o Santo Padre, o Papa Francisco, você confere no quadro Exemplo de Santidade um pouco sobre São Valentim. Você já ouviu falar dele? Essa é uma devoção muito forte na Europa e nos Estados Unidos que a gente trouxe aqui no programa Em Tuas Mãos dessa semana. Você confere agora. Existem várias teorias relativas à origem de São Valentim e à forma como este mártir romano se tornou o patrono dos apaixonados. Uma das histórias retrata o São Valentim como um simples mártir que, em meados do século III, depois de Cristo, havia recusado abdicar da fé cristã que professava. Outra defende que, na mesma altura, o imperador romano Cláudio II teria proibido os casamentos, para assim angariar mais soldados para suas frentes de batalha. Um sacerdote da época, de nome Valentim, teria violado este decreto imperial e realizava casamentos em sigilo absoluto. Este segredo teria sido descoberto e Valentim teria sido preso, torturado e condenado à morte. Ambas as teorias apresentam fatores em comum, o que nos leva a acreditar neles. São Valentim fora um sacerdote cristão e um mártir que teria sido morto a 14 de fevereiro de 269, depois de Cristo. Depois disso, popularmente, São Valentim se tornou o patrono dos enamorados. São Valentim, rogai por nós. Essa semana, o quadro Artista da Fé apresentou um pouco da história da cantora nacional Fátima Souza. Você tem a oportunidade de rever agora no programa desse domingo. No quadro Artista da Fé de hoje, conversamos com um dos grandes nomes da música católica nacional. Nascida em Osasco, São Paulo, Fátima Souza é cantora, compositora e pregadora e hoje em Teresina divulga o seu novo trabalho, Sem Ti, Nada Posso. Fátima, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos e a Teresina também. Muito obrigada, sempre uma alegria estar no Nordeste, ainda mais nesse estado tão querido que é o Piauí. Fátima, para iniciar, como foi que surgiu o seu dom, a descoberta, aliás, do seu dom e seu talento para a música? Olha, eu cresci vendo a minha mãe cantando no grupo de oração. Então eu chegava em casa, já ficava imitando, pegava escova de cabelo, fingia que era microfone, sabe, aquela coisa. Então fui crescendo nesse ambiente, sempre vendo minha mãe cantando, sempre admirando isso, mas nunca imaginei que eu fosse mesmo, né, cantar um dia, ser cantora, né. Aí quando minha mãe abriu um grupo de oração na nossa comunidade, lá em Osasco, uma comunidade que ainda não tinha grupo de oração, quando ela abriu lá, aí ela começou a sentir a necessidade de ter mais pessoas para ajudar, mais servos no grupo.
Aí ela começou a me chamar. Ela falou, Fátima, por que você não começa a cantar? Você tem o dom. Eu, não, imagina, né? Aí foi bem aos poucos que ela foi conseguindo me convencer, porque eu mesma não conseguia acreditar que eu tivesse mesmo o dom de cantar. Até gostava muito de cantar, mas não estava convencida de que eu pudesse fazer isso, né? De que eu tinha o dom. Então foi através do incentivo dela, o incentivo das pessoas ao redor que foram ouvindo, gostando. Falei, nossa, então acho que dá para ir para frente, né? Aí comecei a fazer aula de canto e desde então daí não parei mais. Com 12 anos foi que eu comecei a cantar mesmo, no grupo de oração, nas missas, retiros e nunca mais parei. Depois de muitos anos fazendo várias participações, hoje você lança e divulga em Teresina o seu novo trabalho. Como foi que esse trabalho foi pensado? Ele surgiu, esse trabalho, depois de muita oração, depois de muita confirmação de Deus. Deus foi aos poucos confirmando no meu coração de que esse trabalho tinha que acontecer. Deus chegou a me falar que se eu não fizesse esse CD solo, esse trabalho solo, eu estaria me omitindo. Falei, tá bom então, Senhor, então me capacita, tira todo o medo que eu tenho de assumir esse chamado e me ajuda, me dá toda a capacidade para que eu consiga levar em frente esse trabalho. Então, a partir do momento que Deus me convenceu disso, eu já tinha até o convite da gravadora Canção Nova, de outras gravadoras também, mas o convite da gravadora Canção Nova foi o que mais mexeu com o meu coração. Então, eu entrei em contato com o pessoal da Canção Nova e começamos a nos reunir e a pensar como que seria tudo isso. E automaticamente, ao mesmo tempo que Deus foi me dando a coragem, Ele também já foi me iluminando as músicas que teriam que fazer parte do repertório. Tem músicas minhas, tem músicas de amigos meus também, lá da minha diocese. E graças a Deus ficou um CD bem completo. Dá para a pessoa usar as músicas nos grupos de oração, nas missas, casamento, dá para cantar para o filho, dá para cantar para Nossa Senhora. Então, nós ficamos muito felizes com o resultado final, que foi fruto de muita oração mesmo, de muita entrega, de muita escuta de Deus. Como é que você faz para a fama não interromper a sua missão? Olha, eu acredito que é sempre a gente se reconhecer, como São João Batista se reconhecia. Eu não sou o Cristo. Eu estou simplesmente preparando o caminho do Senhor. A minha missão como cantora, como ministra de louvor, é justamente preparar o caminho do Senhor. Então, a partir do momento que o músico, que o cantor, ele sabe qual é o seu lugar, ele sabe que o lugar dele, ele sabe que a função dele é preparar o caminho do Senhor e que ele não é o Senhor, né, que eu não sou o Senhor, eu não mereço todas as honras, é Jesus que merece tudo. Então aí a gente começa a se colocar no nosso lugar, então simplesmente os elogios vêm, as honras vêm, só que isso não afeta o nosso coração, a gente sabe que tudo tem que ser rendido a Deus. Assim como Nossa Senhora, quando recebeu todo aquele louvor de Santa Isabel, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, automaticamente Nossa Senhora fez o quê? Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então é render, pegar tudo isso e colocar para Deus. Ele é que merece toda a honra e toda a glória. Essa foi a entrevista, o Artista da Fé com Fátima Souza, que esteve aqui na primeira edição do Festival Adoro. E você fica agora com alguns trechos do show. Para vivenciar bem este período da Quaresma, o programa Em Tuas Mãos traz agora no quadro Dicas da Fé o livro Tenho Sede. É uma edição importante que traz orientações, caminhos para a vivência adequada deste período tão importante da nossa igreja. Confira a Dica da Fé que foi exibida na última sexta-feira. A nossa Dica da Fé de hoje traz o livro Tenho Sede, que tornou-se base para o Retiro Popular do ano de 2010, servindo como direcionamento para a vivência adequada do período da Quaresma. O livro tem a autoria de Dom Alberto Taveira Correia. O documento contém um roteiro de oração e de contato com a Palavra de Deus no maravilhoso caminho para a Páscoa. O texto recolhe do tesouro da Igreja as mais diversas formas de oração,
para que permaneçam à disposição do povo de Deus. Neste volume, cada semana é acompanhada por uma proposta de leitura do documento de Aparecida, referência fundamental para nossa prática pastoral, com o desejo de que muitas pessoas conheçam e estudem o precioso documento do Episcopado da América Latina e do Caribe. Já chegando ao final do nosso programa, antes nós temos o quadro Palavra do Pastor. A mensagem deste domingo é do nosso arcebispo metropolitano, Dom Jacinto Brito. Confira agora. Jesus bate a porta. Ele não arromba, ele bate. Chama, eis que estou à porta e bato. Também ele bate a porta do nosso coração nesta quaresma, irmãos e irmãs que agora nos acompanham neste programa em tuas mãos. E de fato, mais do que nunca, queremos nesta quaresma estar nas mãos do Senhor, ser por ele guiados nesse caminho da conversão, da renovação da nossa vida. O evangelista Marcos é o evangelista que está sendo lido em nossas liturgias dominicais ao longo deste ano, chamado Ano B da liturgia. Eu lhes dou uma sugestão inicial. Comece o seu primeiro domingo da quaresma lendo o evangelista Marcos. Leia durante a quaresma, são apenas 16 capítulos. Leia dia a dia um trecho do Evangelho segundo São Marcos. Assim você vai se alimentando da palavra de Deus. Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E na Bíblia Sagrada, nós encontramos por escrito esta palavra viva e eterna de Deus, que o Espírito Santo recria em nosso coração e nos dá, ao mesmo tempo, a força de colocá-la em prática. A igreja é muito sábia quando, cada ano, no primeiro domingo da quaresma, como é o caso de hoje, nos apresenta o Evangelho das Tentações. Olhe, por exemplo, como Marcos sintetiza esse episódio. Logo depois do batismo, o Espírito impeliu Jesus para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Tão breve. Enquanto outros evangelistas detalham, como Mateus, Marcos e Lucas detalham, Marcos abrevia. Mas nessa brevidade há uma riqueza que nós vamos tentar agora explorar. Primeiramente, Jesus vai para o deserto. Foi no deserto que o povo de Israel viveu as grandes tentações, da falta de confiança em Deus quando faltou água, quando faltou comida. E então, Deus intervém, mostra seu poder, seu carinho por esse povo e reprova sua incredulidade de coração. Jesus vai agora, como cabeça do novo povo de Deus, vai para o deserto para dizer, é assim que nós devemos fazer. Não como fizeram antes, mas assim, na obediência à vontade do Pai. Eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. São 40 dias. 40 é um número simbólico na cultura oriental, na linguagem bíblica. Quer dizer, o tempo necessário de preparação para uma grande etapa. Jesus nos ensina a nos preparar para as missões que recebemos. E assim ele se recolhe 40 dias, isto é, o tempo necessário para se preparar a um evento importante. Qual era esse evento importante? O início da sua vida pública. E ele se prepara com o jejum, abstendo-se do alimento para se encher mais de Deus, pela oração, pela renúncia, e vai então acontecer aquilo que nós conhecemos lá do livro do Gênesis, que quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados por Deus em plena amizade com ele, eles estavam no meio das feras, dos animais. Isto é, havia uma harmonia na criação. Uma harmonia entre a criação e o Criador.
Jesus, que é o Filho de Deus feito homem, que vem restabelecer essa unidade entre Deus e o homem, agora mostra-se no meio das feras e com os anjos. Isto é, o mundo celestial e o mundo terreno se encontram em Jesus. Aí é uma harmonia. É isso que, vencendo as tentações, vivenciando a palavra de Deus, nós conquistamos a harmonia entre nós e Deus e a harmonia entre nós. Que belo programa para o início da nossa quaresma. A gente te espera nesta segunda-feira aqui na Rede Meu Norte, às 6 da manhã, para que possamos continuar juntos nesse período tão importante e começarmos a semana da melhor forma possível, recebendo essa mensagem tão preciosa, cujo conteúdo é o próprio Jesus. Que Deus possa estar sempre com você em cada momento do seu dia. Estamos juntos em tuas mãos.